Essa é a realização do trabalho de apresentação sobre a Petrobras, parte integrante da avaliação da disciplina EAC 0202, Análise de Demonstrações Contábeis, ministrada pelo professor Dr. José Roberto Kassai, do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP. Mostraremos, brevemente, os resultados mais recentes obtidos pela Petrobras através da utilização de dados de suas demonstrações consolidadas, objetivando evidenciar a situação de solvência e de rentabilidade dessa importante empresa, a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, que, infelizmente, para nós, brasileiros, foi objeto de ações de uma quadrilha de fraudadores que provocaram significativos prejuízos para a empresa. Nesse slide, apresentamos a evolução dos resultados anuais da empresa para os últimos 5 anos. A sequência de resultados positivos entre 2011 e 2013 foi interrompida por, principalmente, mudanças de estimativas nos preços futuros do petróleo e nos seus derivados, impactando tanto os resultados presentes quanto aqueles esperados no curto, médio e longo prazos. Além disso, o cenário político brasileiro deteriorou-se significativamente ao longo de 2014 e também durante 2015, com a disseminação da tentativa de impeachment da presidente Dilma. Como parte paralela a esse processo, e de certa forma interligada com ele, surgiram as denúncias relacionadas às operações fraudulentas de desvios de valores relacionados à aquisição de ativos, desvios esses que foram capitalizados, indevidamente, é claro, e que levaram à contabilização de mais de 6 bilhões de reais de perdas nos resultados da Petrobras em 2014. A direção da empresa entende que a evolução dos processos relacionados a essa operação, Lava Jato, não justificou a contabilização adicional de quaisquer outros valores nos resultados do ano de 2015. No próximo slide, nós apresentamos os indicadores de liquidez e pode-se perceber que a empresa tem apresentado ótimos indicadores, não devendo ser, para seus credores, por esse aspecto, fonte de preocupações com relação aos riscos que apresenta de não cumprir com seus compromissos financeiros já existentes. Exemplificadamente, vemos que o índice de liquidez corrente, mesmo que tendo se reduzido de 1,63 para 1,52, continua a apresentar significativa folga para que a empresa cumpra com suas obrigações de curto prazo pela utilização de seus ativos circulantes. Mesmo o índice de liquidez imediata, igual a 0,93, já garante, praticamente, o cumprimento dessas obrigações com apenas as disponibilidades de caixa, equivalentes de caixa e outros investimentos de conversibilidade a curtíssimo prazo. Por outro lado, a evolução da participação do capital de terceiros em relação aos capitais próprios mostra um aumento de cerca de 10 pontos percentuais, sendo que já havia aumentado entre 2013 e 2014. Isso é fonte de aumento nos riscos de crédito, conforme percebido pelo mercado, o que gera um aumento nos custos financeiros associados a captações de recursos pela empresa. O aumento na participação do capital de terceiros em relação aos capitais próprios tem se dado através da evolução das dívidas de longo prazo. Percebemos que as dívidas de curto prazo têm se mantido constantes. Logo, apesar de o aumento do endividamento ser uma fonte de preocupações, o fato de estar concentrado no longo prazo minimiza esse aspecto. Outra forma de olharmos esse aumento do risco associado à maior alavancagem financeira da empresa é através da diminuição da garantia que o capital próprio representa em relação aos capitais de terceiros, que tem diminuído e, entre 2014 e 2015, apresentou uma redução de 64% para 40%. Um outro instrumento comumente utilizado para medir o grau de exposição ao risco de insolvência de uma empresa é o termômetro de Canitz. Por esse indicador, vemos que a Petrobras apresenta baixíssimo risco de falência no final de 2015. No próximo slide,
Tratamos dos indicadores de lucratividade e rentabilidade e percebe-se pelos dados mostrados que a Petrobras apresentou em 2015 números extremamente pobres para a sua lucratividade e a rentabilidade sobre os ativos e o patrimônio líquido. No próximo slide, agora, mostramos a evolução dos fluxos de caixa da empresa associados às operações, aos investimentos e aos financiamentos, o que permitem identificar que a Petrobras tem mantido um fluxo de caixa das operações praticamente constante, aliás, com alguma pequena tendência de crescimento, com o mesmo ocorrendo em relação aos seus fluxos de investimentos. Isso indica que a Petrobras vinha utilizando seus fluxos de caixa das operações para a realização de investimentos. Isso se percebe também quando se observa o gráfico com a soma dos fluxos de caixa das operações e dos investimentos, que são próximos cuja soma é próxima a zero, significando que esses valores são aproximadamente simétricos. Agora, as principais causas impactantes nos resultados da Petrobras. A redução nos preços projetados de petróleo provocou uma redução no valor presente líquido das gerações futuras de caixa em vários dos negócios da Petrobras, e isso, conjugado com o aumento nas taxas de desconto para os fluxos futuros de caixa dos negócios da empresa, devido, em parte, ao aumento do risco país pela perda do grau de investimento do Brasil, provocou um impacto de 44,6 bilhões de reais em 2014 e 47,7 bilhões de reais em 2015. Ainda, a apreciação do dólar em relação a várias moedas, incluindo o real brasileiro, provocou uma perda cambial associada de 11,3 bilhões de reais. Por último, já comentado ao início da apresentação, há uma perda decorrente do que tem sido encontrado no âmbito da Operação Lava Jato de 6,2 bilhões de reais relacionada às ações fraudulentas que provocaram aumentos indevidos nos valores contabilizados para vários ativos adquiridos pela empresa. No próximo slide, agora, mostramos as principais ações para os próximos anos que foram declaradas pela direção da Petrobras. A empresa menciona que objetivará a redução da alavancagem financeira e, consequentemente, é claro, do risco associado, focará com prioridade no pré-sal, porque apresenta maior retorno sobre os capitais empregados, buscará atingir as metas de desinvestimentos que foram anunciadas para os próximos anos, e estará implementando um novo modelo de governança com maior controle e conformidade nos processos, também com aumento na responsabilização dos executivos, uma maior agilidade, transparência e eficiência. É isso. Muito obrigado.